Adenilson Santana mais uma vez aqui na área, trazendo um vídeo sensacional para você. E hoje vamos direto ao assunto. Por quê? Qual é o assunto de hoje? Hoje nós iremos falar de computadores. Exatamente. Devido a esse período que nós estamos passando agora, muitas pessoas passaram a trabalhar de casa e muitas pessoas também estão precisando aí de um computador para efetuar os seus trabalhos a partir de casa. E o que acontece? Muitas pessoas vêm me perguntando a respeito de qual configuração é legal, qual computador comprar, o que comprar. Então esse vídeo de hoje é dedicado a você e eu vou dar aqui dicas sensacionais para você escolher aí uma máquina para você trabalhar da sua casa, para você fazer edição de vídeo, para você fazer gravação, para você jogar, para você fazer uma infinidade de coisas, tá certo? Então já vai clicando aí, gostei, já vai se inscrevendo no nosso canal, sente aí, aperte os cintos e vamos nessa. E o que nós temos aqui, como você pode ver, eu tenho um notebook aqui da Dell, mas pode ser qualquer marca. O que você tem que levar em consideração a princípio quando você quer comprar um computador? Exatamente, para que você vai utilizar essa máquina? Porque se você não sabe para que você vai utilizar, então qualquer máquina serve. Agora, se você já tem em mente para que você vai usar essa máquina, fica muito mais fácil definir a configuração que você quer. Agora, se você quer uma máquina boa, você não sabe ainda no que você vai usar e você quer uma máquina assim. Para qualquer coisa que eu precisar, eu gostaria que essa máquina atendesse. Vamos começar por aí então? Nas dicas que eu vou dar hoje para você, eu vou falar aqui a respeito do notebook, que eu acredito que fica até mais fácil, porque na questão de desktop, para a pessoa montar, hoje os custos ficam até um pouco mais caros, porque ultimamente o dólar vem tendo vários aumentos e esses aumentos aumentam, né, o valor das peças eletrônicas. Então vamos aqui abrir e dar um foco aqui na nossa configuração. Olha só, se você vai comprar o seu notebook na loja, essa é uma das primeiras coisas que você deve olhar. Tá vendo aqui? Aqui é o modelo da sua máquina. Nessa parte aqui mostra quanto tem de HD. No caso HD, as pessoas confundem muito a questão de memória com HD. A memória, ela é diferente do HD. O HD é o disco rígido, é onde você vai armazenar suas informações, você vai desligar o seu computador e essas informações não vão sumir. A outra questão, que é a memória RAM, essa memória é uma memória volátil. Ela é mais rápida que a do disco rígido, mas quando você desliga o computador, essa memória ela é apagada. Então assim, é uma memória para ajudar você na execução das tarefas que você executa na sua máquina. Nessa parte aqui do lado, vai falar do processamento, né? Qual é o tipo de processador? Eu recomendo que no mínimo do mínimo você utilize um processador aí de Core i3 para cima. E aqui é uma outra questão, né? A questão de leitor de DVD, se o seu vai ter ou não. Hoje em dia, a maioria não está vindo, mas tem alguns que vêm. Então o que você deve pensar? Primeiramente nessas configurações, então o disco rígido, o ideal é que você pegue de 1 TB para cima. Se for na versão SSD, vai ser bem mais rápido que o HD convencional. Eu tenho um HD convencional aqui, olha só, esse aqui é um HD convencional, tá vendo como ele é bem diferente da memória? Olha só como que é ele por dentro. Por isso que nós chamamos ele de disco rígido, tá vendo? Essa agulhinha aqui, ó, ela vai fazendo a leitura e vai gravando os seus dados e as suas informações nesse disco aqui. Conforme ele vai rodando, vai gravando as informações, vai apagando, aquilo que você vai utilizando é aqui que é armazenado as suas informações, tá certo? Então esse daqui é um HD convencional. No caso do SSD, ele não vai ter esse disco aqui. Ele vai ser como se fosse um pendrive numa versão maior, entendeu? Então, essa parte aqui que eu falei é a do disco rígido. Daqui a pouco a gente vai chegar na parte da memória. Que no caso, esse meu aqui, ele tem 4 GB de memória.
É o mínimo também que eu recomendo aí que você utilize 4 GB de memória, é o mínimo. O processamento, né? No caso, um processador aí, o mínimo do mínimo, Core i3 para cima. Tem umas dicas também que você consegue ver qual é a geração do seu processador, no caso se for Intel, né? Se for AMD, você vai utilizar aqueles da Ryzen, né? Olha aqui do outro lado, ó. Tá vendo aqui? Essa daqui é a versão do meu processador Core i5. Se você vê daqueles que tem uma etiqueta maior, preta, são processadores de última geração. Então isso também deve ser levado em consideração. Então assim, por mais que você tenha aí um Core i3, um Core i5, um i7, o que vai influenciar também é a geração desses processadores, que eles já vêm com uma tecnologia mais nova. Então, se você conseguir pegar aí de 5ª geração para cima, já é o ideal. Melhor mesmo é você pegar o de 8ª geração. Agora nós vamos entrar na parte de memória. E chegou aqui, ó, uma memória novinha, né? E eu não vou fazer unboxing, eu vou abrir aqui e vou te mostrar agora a memória RAM. Aí você vai saber a diferença agora da memória RAM pro HD. Isso aqui é uma memória RAM. Olha a diferença da memória RAM para um HD. Deixa eu pegar o HD aqui novamente. Olha só, o HD, que é o disco rígido, que seria essa parte vermelha, é isso aqui, aonde você vai armazenar suas informações. Já a memória RAM, aquela que eu falei que quando você desliga a máquina, ela não fica gravada as suas informações, essa daqui. Então você pode ver que fisicamente tem uma diferença muito grande de uma para outra. Vamos lá, agora para trocar em miúdos para ficar uma coisa legal. Primeira coisa, já falei aqui das configurações que você vai ver na sua máquina. Outra coisa legal é que você escolha uma máquina que tem um teclado numérico. Sim, procure escolher uma máquina que tem um teclado numérico já integrado. Você utilizar esses números daqui de cima não é tão legal quanto você utilizar esses daqui de baixo, viu? Porque principalmente para você que está trabalhando em casa, esses números aqui que você precisa digitar aqui facilita muito o seu trabalho. Só para recapitular o que eu falei. Veja a geração do processador, mínimo Core i3, veja um disco rígido, veja a memória RAM, no mínimo do mínimo do mínimo 4 GB. O meu tem o mínimo do mínimo do mínimo, por isso que eu comprei aqui mais 8 GB. Mas o que você precisa ver? Se você comprar uma máquina que não seja muito boa, você vai ter um pouco de dor de cabeça. Por quê? Porque possivelmente nessa máquina não vai ter espaço para você pôr outra memória, para você poder ampliar. E aí você já vai ter um custo maior, você vai ter que comprar uma memória já de 16 GB direto. O ideal, assim, se você for comprar, é que pelo menos tenha 8, tá? Pelo menos 8. Escolha o computador que tem uma tela, pelo menos o tamanho da tela de 15 e com uma câmera integrada, praticamente todos os notebooks vêm. Agora é a parte onde eu vou mostrar aqui para você outro mistério.